no nosso espaço dedicado às notícias do campo, hoje vamos falar da produção do frango caipira, um produto que é bem-vindo na mesa do brasileiro. A criação de frangos caipira é bastante comum no estado de Minas. Por isso, encontrar as aves espalhadas em pequenas propriedades rurais é praticamente uma regra. A rusticidade do frango caipira faz com que ele seja bem aceito entre os agricultores familiares. E com técnicas simples de manejo, é possível manter com qualidade um bom número de aves. A criação de frango caipira na agricultura familiar está bem presente na nossa realidade municipal, não só municipal, mas acredito que na agricultura familiar do país como um todo, né? O frango caipira tradicional é aquele frango que leva um tempo maior para se chegar ao peso final de abate, né? Que tem uma conversão alimentar inferior aos caipiras híbridos, né? Os caipiras melhorados. Esse frango, ele varia, o tempo de produção dele, ele varia de 4 a 6 meses, né? A alimentação dos frangos caipira é um capítulo à parte. Por serem criadas soltas, as aves se alimentam do que está disponível, como cascas de alimentos e pequenos insetos. Essa forma de manejo e o tempo que o frango leva para alcançar o ponto de abate faz com que a carne seja mais firme e mais apreciada pelos consumidores do que a de frangos criados em granjas. Dependendo do peso final, e ele é criado num sistema rústico, cuja alimentação dele é feita com milho, ração não é específica, pode fazer uso às vezes fazem uso de ração, mas não é uma ração específica para as aves, né? É uma ração concentrada, mas não específica. Mas o mais comum é a utilização de milho em grãos, tubérculos, né? Restos de mandioca, de folhosas, né? Alface, couve. Então, e ele é criado solto. Esse frango caipira, ele é criado solto, por isso ele tem uma carne mais com sabor mais característico, né? A musculatura mais rígida, então é uma carne bem apreciada em Minas Gerais como um todo, né? E uma produção bastante comum na agricultura familiar em Minas Gerais. Em Paracatu, embora a criação de frangos caipira esteja limitada a pequenos produtores, a procura da carne no mercado é constante. Especialmente na Feira dos Produtores Rurais, é possível verificar que o frango caipira ocupa lugar de destaque. Tem até famílias na zona rural que já contam com o comércio desse tipo de frango para aumentar os lucros. Na Feira Livre Municipal, tanto a do sábado, no dia de sábado, ali próximo à prefeitura, quanto a do Santana, você pode estar indo, vai ver que tem bastante produtores rurais, feirantes, né, comercializando sua produção na feira. É um produto que sempre tem mercado, né, porque culturalmente em Minas Gerais o consumo do frango caipira é culturalmente conhecido, né? Então é uma fonte de renda, é uma base de renda para a agricultura familiar da nossa região. E não pense que é fácil produzir o frango caipira. Em mais uma reportagem em parceria com o programa Paracatu Rural, vamos conferir os cuidados que se deve ter com a ave, principalmente no quesito vacinação. Apesar da rusticidade, o frango caipira também exige alguns cuidados para alcançar o máximo de seu potencial produtivo. A alimentação pode ser até variada, mas insumos como vacinas devem fazer parte da rotina do criador. Caso contrário, uma única doença pode colocar a perder todas as aves de um mesmo espaço. Por isso, é preciso ter em mente que não existem fórmulas mágicas. O segredo é praticar um manejo responsável. Segredo, toda criação, toda cultura, ela tem suas técnicas de produção. Na realidade, eu não diria segredos, mas assim, o frango caipira também necessariamente tem que ter técnicas de produção. Essas técnicas de produção voltadas para aquela realidade, né, a ave criada solta, mas assim, ele tem que ter as vacinações em dia, são vacinação contra bolba aviária, contra gumboro, Newcastle, marek, né? Então, assim, tem algumas técnicas básicas de criação em que o produtor ele tem que estar utilizando para conseguir não ter perdas, né? Não ter perdas de animais e, consequentemente, ter uma produtividade maior e um lucro maior. Uma das diversas vantagens de se criar frangos caipira
é a possibilidade de comercialização dos ovos. Por terem uma qualidade superior em relação aos tradicionais ovos de granja, os ovos caipiras são bastante apreciados e procurados. Quando comparamos o valor nutricional de ovos caipira e de granja, a diferença se torna evidente. O ovo caipira tem 6 vezes mais beta-caroteno que o ovo comum e possui 3 vezes mais vitamina A. Diante desse alto poder nutritivo, os ovos caipira conquistam um espaço cada vez maior no mercado. As galinhas caipiras também é muito utilizado a questão da produção de ovos caipiras, né? Inclusive no mercado ele tem um valor bem superior aos ovos de granja, né? Então os ovos caipira, que o caipira tem a ver com a forma de criação, de condução, né? Os insumos utilizados e até a questão das aves, né? Que as aves são aquelas são adquiridas por aquela seleção natural e não aquela seleção artificial, né? E para quem deseja unir a rusticidade do caipira com o desenvolvimento mais acelerado das granjas, sem perder a qualidade no processo, existe uma saída. É o caipirão ou caipira melhorado, que é um híbrido entre o caipira e o frango de granja comum. Lembrando que o manejo nesses casos deve sofrer algumas modificações para extrair o que as aves têm de melhor. A gente tem hoje também o caipirão, que é muito conhecido, que na realidade é um caipira melhorado, né? O caipira híbrido, onde é feito o cruzamento de várias raças, na qual a gente consegue um período mais curto de produção, enquanto no caipira o período de produção varia de 4 a 6 meses, no caipirão com 90 dias você já tem frango para abate e você tem galinhas com idade aí de 150 dias, já começando, de 120 a 150 dias, já começando a fase de produção de ovos. E cresce em Minas Gerais, em cidades como Belo Horizonte e Paracatu, a procura de um tipo de intercâmbio diferente. Pessoas que já passaram dos 50 anos investem em um programa de viagens para o exterior, em busca de conhecimento e novas experiências. Há 8 anos, quando fez a sua primeira viagem internacional, o cabeleireiro Odilon passou por dificuldades porque não entendia quase nada em inglês. A dificuldade que eu tive em Milão, no aeroporto, fazendo pergunta ao povo dos balcões, e eles não poderiam me informar porque eu não sabia falar o inglês. Alguns anos depois desse episódio, Odilon passou a estudar em escolas especializadas. E sempre que encontra um tempinho no trabalho, está sempre revendo as lições. As máquinas estavam funcionando. Em janeiro do ano que vem, ele viaja para a Nova Zelândia, onde vai fazer um intercâmbio e estudar mais. Quero aprender um pouco mais e também quero conhecer outra cultura, né? Conhecer outros ambientes. O sonho de fazer uma viagem sem a companhia do guia de turismo e de estudar lá fora. E o recente crescimento na procura por intercâmbios de pessoas acima de 50 anos tem feito com que as agências especializadas cada vez mais ofereçam programas específicos para esse tipo de público. E eles costumam se dividir em 2 grupos, explica esta consultora em intercâmbios. Quem está na ativa vai querer, por exemplo, estudar no exterior para melhorar a sua empregabilidade, para melhorar a sua carreira em geral, né? Agora, quem está já aposentado provavelmente vai querer fazer um passeio de uma forma diferente. Nesta agência, o número de intercâmbios de pessoas acima dos 50 já representa mais de 10% das demandas. Entre os lugares mais procurados estão os países da Europa, o Canadá e o continente australiano. Ao investir nesse segmento, a gerente explica que está ajudando a ampliar os horizontes de quem muitas vezes sempre sonhou em estudar fora. Justamente pelo intercâmbio ser uma experiência que traz uma bagagem além da simples experiência de turismo. Então, porque tem o desafio, tem o aprendizado do idioma, e a gente também até costuma falar que independente da duração do programa, ele vai passar uma semana fora ou um ano fora, a gente fala que ele foi morar nesse destino por esse tempo. E quem já foi não esconde a satisfação.
Em julho, Lucimar passou 15 dias em Toronto, no Canadá. Uma experiência que ela quer repetir em busca do conhecimento. A cordialidade e o transporte público e a maneira assim das pessoas acolhedoras, são super amigas, friendly mesmo, assim, tudo que você vai, elas estão ali para te orientar, e o transporte público é fantástico. E viver sem energia elétrica é um tormento para a maioria de nós, mas acredite, mais de 50 mil famílias no estado ainda vivem nessa situação. A previsão é de que, para 2017, toda a população conte com o serviço. Este fim de semana, a Companhia de Abastecimento alcançou a marca de 8 milhões de consumidores regulares e teve comemoração na zona rural de Diamantina e no Vale do Jequitinhonha. Você já imaginou viver sem energia elétrica? Parece impossível, não é? Alguns minutinhos sem luz dentro de casa para ter aquela sensação de que não se pode fazer nada sem energia. Mas na zona rural de Minas, 55 mil famílias ainda vivem sem luz. Nós estamos em Conselheiro Mata. Para chegar aqui foram cerca de 50 quilômetros de estrada de terra. Conselheiro Mata é um distrito de Diamantina. De acordo com a CEMIG, aqui existem cerca de 100 casas e somente 2 ainda não têm luz. Mas não foi sempre assim. A maior parte da comunidade só teve acesso à luz há cerca de 5 anos. E hoje nós viemos aqui conhecer a história de um cliente muito especial. Oi, Robson. Tudo bem? Prazer. Mostrar sua casa. Vamos lá? Vamos lá. Esse é o Robson, que agora conta com a luz dentro de casa. Há 2 anos e meio, ele começou a construir e diz que concluir a primeira parte das obras não foi nada fácil. Sem energia, só dava para pôr a mão na massa enquanto a luz do sol ajudava. Muito ruim. A gente não é nada. É tipo a gente hoje, mexendo na internet, no celular, né? Sem ter. É complicado demais. Robson conta ainda que para a casa nova seria presenteado pelo irmão com algo especial. E ao ser questionado sobre o que ele queria, não teve dúvida. Um padrão de luz. Eu pedi o padrão, porque eu estava rebocando, né? Aí eu com o padrão que dá para mim trabalhar até a noite, né? E o humilde lavrador mal sabia que seria o 8º milionésimo consumidor a contar com o serviço. O novo padrão foi um marco também para a Companhia de Energia, que alcançou 8 milhões de clientes e se tornou recordista nacional. A ligação na casa de Robson foi o palco da comemoração. A previsão é de que até 2017, toda a zona rural do estado possa também contar com energia em casa. Nós temos um compromisso com a agência reguladora, a ANEEL, que nós temos que eliminar esse déficit e viabilizar uma universalização do acesso à energia para toda a população de Minas. Nós vamos entregar, sem dúvida, essa universalização até o final de 2017. E todos os dias comemoramos alguma coisa. Mas você sabia que hoje é o Dia Mundial da Compreensão? Que tem como objetivo mostrar às pessoas a necessidade de compreensão para o bem-estar e convivência entre todos os seres humanos. Cada ser humano é diferente em aspectos físicos, comportamentais, de valores e ideias. Por isso é fundamental que seja criada uma cultura de respeito, seja no dia a dia de cada indivíduo e também como sociedade. Assim, a compreensão é entendida como um fator fundamental para que seja mantida a paz mundial e também respeitados os direitos do próximo. Como diz Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. E o Jornal da Manhã desta quinta-feira fica por aqui. Não se esqueça de acessar o nosso portal www.mbnews.tv.br. A gente volta a se encontrar amanhã com as primeiras notícias do dia. Fique agora com o Pastor Gil e o programa Falando de Vida.